Olá, o tema de hoje, polêmico, é sobre a comunicação com morcegos e afins. Por que polêmico? Porque nós achamos até normal falar com nossos animais de estimação, cães e gatos, mas outros animais nos provocam espanto. A ideia de conversar com outros tipos de animais não tão amados nos provoca espanto. E nós questionamos, é mesmo possível falar com morcegos? Como funciona, Sheila? Então, recentemente eu fui procurada por uma pessoa que tem morcegos no forro, no telhado, que os morcegos se alojam ali no forro, e eles estavam incomodando, e ela teve essa abertura de me procurar para ter uma opção. Então ela quis que eu me comunicasse com os morcegos e pedisse para eles irem embora. E ela também queria saber se, ao me procurar e fazer uma consulta comigo sobre esse tema, se eu daria uma garantia para ela de que os morcegos iriam embora. E foi um tema super interessante, porque... é um tema super interessante, porque mostra que nós, humanos, nós temos uma abordagem com esses seres considerados, entre aspas, pragas, no geral, né? Barata, pulga, carrapato, rato, morcego, gambá. Tem alguns animais que são incômodos para o ser humano, que atrapalham, digamos assim, no dia a dia, na noite à noite. E nós temos uma abordagem aprendida de eliminar as pragas, certo? Até aqui acho que concordamos que a ideia é eliminar seres que são nocivos à saúde ou que perturbam a nossa qualidade de vida. Então, não dá para falar de forma geral sobre todos, porque cada um tem algo para ser dito sobre, mas em relação aos morcegos, eu costumo falar que eu me coloco no ponto de vista do ser com o qual eu vou me comunicar. Então, se eu vou me comunicar com morcegos, eu procuro imaginar como que o morcego está vendo a situação de estar no forro da minha casa. Então, primeiro, o morcego não tem conceito do que é uma casa, o morcego não tem a ideia de posse, que a casa é minha ou que a casa é dele, o morcego não tem conceito, não tem o mental que nós temos, e esse ser vivo, que faz parte da cadeia de vida do planeta Terra, está procurando um abrigo, um lugar que seja um abrigo, às vezes é um lugar onde ele vai também alimentar as suas crias, etc, etc, etc. Quando o ser humano se abre para a comunicação com morcegos, na verdade, o primeiro passo, o primeiro movimento é de se livrar de um problema, mas de uma forma humanitária. Então, Sheila, eu não quero matar, não acho certo matar os morcegos. Chamaram alguém da prefeitura para eliminar os morcegos do meu telhado. Mas eu quero que eles vivam, só que eu não quero que eles vivam na minha casa. Eu quero me livrar desse problema e eu quero que você peça para eles irem embora, para outro lugar. Muito interessante. Na abordagem da comunicação intuitiva, nesse outro estado de consciência, não é porque você vai apresentar você vai se apresentar para os morcegos como representante dos humanos, vai cumprimentar, você honrando esta forma de vida, você vai explicar para eles a situação, o que já é muito revolucionário, né? Explicar para um morcego que você tem uma casa, que a presença dele está incomodando. Então eu me coloco no lugar do morcego, estão falando para mim que eu estou incomodando. E estão me pedindo respeitosamente, amorosamente, no melhor da maneira possível, que eu encontre um outro lugar para ir. Olha que interessante. Que eu encontre um outro lugar para ir. Qual lugar? Ah, não sei, eu quero que você saia daqui e encontre outro lugar, se mude. Sabe quando você vai despejar as pessoas de um lugar que estão morando lá embaixo da ponte, não pode mais, aí a prefeitura vai lá e derruba os barracos da pessoa e a pessoa que se vire. Então, na comunicação com essas espécies com as quais nós normalmente não nos comunicamos antes, porque nós não podemos imaginar que isso não é uma piada, que isso é real, que existe uma forma de vida, por exemplo, chamada morcego, que uma inteligência maior que a minha, por algum motivo,
que talvez não está muito claro para mim, criou essa forma de vida que faz parte da vida na Terra. Então, deve ter alguma função, né? A existência de morcegos de vários tipos, tem frugívoro, tem vários tipos de morcegos. Para alguma função foi criado, olha que interessante, uma inteligência maior que a minha criou, e eu não imagino que seja possível, acho que é uma piada, é difícil mesmo para mim imaginar como é que em que nível que o morcego me entende. A consciência, digamos assim, a forma do morcego me entende, a forma de vida do morcego me entende. Então, pela primeira vez eu me abro e vou explicar para ele o meu ponto de vista, que ele está me incomodando, e vou pedir respeitosamente que ele vá para outro lugar. Então, nesse contexto, você já pode perceber que não é assim, peço vai, falei resolveu. Não é assim que funciona na comunicação, porque nós estamos abrindo uma janela na consciência para um outro tipo de comunicação mais respeitoso, inclusivo. Então eu vou imaginar que se eu vou pedir para esse ser se deslocar de onde ele está, eu preciso no mínimo oferecer uma outra opção. Olha, em vez de ficar aqui, tem aquele lugar ali que é tão bom quanto. Você poderia, eu queria pedir se você poderia ir para esse outro lugar. E aí, depois que eu pedir, estarão acontecendo várias coisas dentro de mim com esse processo novo, né? Eu tenho que esperar um pouco e ver se eles vão responder. Não é assim, toma lá da cá. O nosso tempo não se aplica ao tempo de outras espécies. Pode ser mais rápido e pode ser muito mais devagar. E, inclusive, pasme, o morcego, a família dos morcegos, pode falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tenho nem interesse de sair daqui. Não vou sair. E aí? Como é que fica a sua bondosa mudança de consciência que não quer matar se o morcego te transmite, ou transmite para a comunicadora ou para o comunicador, que ele entendeu, mas que ali está muito bom e que ele não vai sair, ele não tem nenhum porquê, ele não está com vontade, eu sei lá que resposta que ele vai dar. Aí como é que fica? Então, essa história de hoje eu estou compartilhando não para dar uma solução ou para dar um modus operandi, faz assim, acontece assado. Mas é um tema muito importante e atual para reflexão. Eu não tenho as respostas. Quando uma pessoa me pergunta, tem garantia? Eu vou pagar a consulta, mas tem garantia do serviço contratado? Não, não tem garantia. Quando você vai no médico e paga o médico, antes da consulta, tem garantia? Não tem garantia. Que o teu dentista vai fazer um bom trabalho? Não tem garantia. Tem a confiança que você está procurando um profissional indicado e você confia que vai ser um bom trabalho e que vai resolver o teu problema. Mas quantas vezes não resolve? Valeu a experiência? Você aprendeu alguma coisa com isso? Fica para você decidir se você resolve aprender alguma coisa com isso ou resolve ter a perseverança de continuar procurando outros tratamentos ou, aqui no caso, continuar desenvolvendo, abrindo seu leque de consciência e comunicação com outros seres e continuar desenvolvendo uma relação, continuar se comunicando com esses morcegos, vai percebendo que posição você está assumindo aqui no planeta Terra, como você está vivendo e qual é a sua participação no que está acontecendo, porque nós costumamos pensar que tem pessoas fazendo coisas ruins no planeta Terra, mas nós somos pessoas boas e nós fazemos muitas coisas boas, temos consciência, cuidamos disso, cuidamos daquilo, mas tudo é consciência e tudo existe dentro da consciência de cada um. Dentro é uma palavra meio limitada, né? Existe dentro da consciência de cada um. Então, se eu quero me livrar de pragas, entre aspas, incômodos, de uma forma assim radical, claro que numa mudança de paradigma, numa mudança planetária, numa mudança de consciência, a forma antiga não é igual à forma atual. Alguma diferença tem. No caso, tem a diferença do tempo não ser igual. Pode ser e pode não ser, mas você não pode esperar que na comunicação com morcegos que você nunca fez ou que você nunca tentou, mesmo através de um profissional,
que o resultado é o mesmo do que chamar uma companhia dedetizadora, por exemplo, para matar os morcegos, não é verdade? Então fica como reflexão. Não só em relação a morcegos, mas a formigas, pulgas, carrapatos. E fica a reflexão: é possível nos comunicarmos com qualquer forma de vida? Por que eu pergunto isso? Como é que é dentro de mim quando eu pergunto: imagino que seja possível me comunicar com meus cães e gatos, porque de alguma maneira eu já me comunico, já tenho uma resposta deles, já tenho percepções a esse respeito, mas para mim é um outro universo a comunicação com um pássaro, ou com um inseto, ou com um gafanhoto, ou com um morcego. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, escrevam para mim, eu adoro saber o que vocês estão pensando no canal. E vamos continuar refletindo sobre essa janela aberta na consciência, onde não há ainda respostas definitivas e fixas. Há sim a aventura de viver uma vida mágica. Muito obrigada e até o próximo.